irmãos, Deus tem sido bondoso para conosco, com o nosso presbitério, e tem nos dado 2021 e agora 2022, esse privilégio de nós realizarmos o ICM, que é o Integração e Crescimento Ministerial. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, aos pastores, às esposas de pastores, aos líderes de ministério local, por participar, por prestigiar esse evento. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Qual é a intenção que nós temos na realização do ICM? Bom, você já deve ter percebido que a Igreja Presbiteriana Renovada, ela tem características locais. Você já deve ter percebido isso, né? Você encontrou aí irmãos que vieram de uma outra cidade, às vezes você olha e fala assim, puxa, é tão diferente de mim, né? O jeito de falar, o estereótipo, o jeito de se vestir. Alguns são mais sofisticados, né? São mais modernos, assim, tem um estilo mais descolado, outros um pouco mais conservador. Isso é completamente natural. Os mais experientes, eu não vou falar velhos, né, porque ninguém é velho, os mais experientes, geralmente com roupa social. Eu mesmo, até o ano passado, usava terno e gravata em todo o evento do presbitério. Agora eu vou deletar as fotos do Facebook, porque eu estou... eu tenho 41 anos, então eu estou com um pé lá e o outro cá. Então, ali com a nova geração e com a geração mais experiente. Isso é completamente normal. Isso depende da cidade, né? Isso é uma questão cultural. As mudanças, elas sempre ocorreram na história da igreja, e o comportamento das pessoas depende muito da localidade. Então, depende, é claro, também da liderança local, da visão da igreja. E, olha só, nós não temos todos a mesma visão. Puxa, pastor Luiz, mas não é a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil? Sim, mas nós não somos todos absolutamente iguais. Você já deve ter percebido isso. Essa diferença vai desde a maneira como a gente se apresenta, a forma como nós realizamos os nossos cultos públicos. Vocês perceberam isso? Tem igreja em que os elementos que regulam o culto são diferentes de outra igreja. Se você for na igreja de Campinas, você vai perceber que é diferente da igreja aqui de Sumaré. Se você for na igreja de Piracicaba, vai perceber uma diferença. Isso é absolutamente normal. Existem pontos que são pontos que eu chamo de periféricos, que são questões teológicas que a gente vai divergir. O fundamental é que nós tenhamos uma compreensão e aceitação das doutrinas fundamentais, né? O credo apostólico, por exemplo, como eu vou citar aqui, é importante que todo mundo creia igual. Eu acho que aqui todo mundo crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, crê na Trindade, né? Então, a gente não tem dificuldade com relação a isso. Mas existem outros pontos, que a gente chama de pontos periféricos. Irmãos, não adianta. Você não vai conseguir convencer todas as pessoas do seu ponto de vista e de interpretação. Mesmo que você seja dogmático, fale assim, não, mas eu estou com a verdade, né? Eu acho que é desse jeito, a história da igreja, a grande maioria defendeu assim. Você não vai conseguir isso, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, de uma proliferação de informação muito rápida. Agora, nós precisamos de unidade. Uniformidade pode esquecer. Uniformidade não vai existir, nem na igreja local, né? De vez em quando aparece um camarada meio doido, assim, meio herege, mas esse a gente rapidinho acende a fogueira e já queima ele, que é para não dar problema. Mas acontece, a igreja local também enfrenta vários desafios. Agora, pensa uma coisa comigo. Sempre foi assim. Pensa na igreja primitiva, né? Tinha lá a doutrina dos apóstolos. Você lê Atos capítulo 2, do 42 ao 47, você vai ver como é que a igreja se comportava, e você vai perceber que eles tinham diferenças, que nem todas as pessoas aceitavam o ensino apostólico, que havia divergência entre eles. Você vai ler Atos 6, você vai ver a instituição do diaconato por uma necessidade de justiça na assistência social à viúvas que eram viúvas de gregos, né? Que é diferente das mulheres que tinham sido casadas com judeus e que eram mais assistidas aí à instituição da diaconia. Enfim, essas coisas são completamente normais. Então você vê que a igreja enfrentou desafios, que haviam pontos de vista diferentes, que sempre houve um esforço no sentido de trazer a unidade da igreja.
Aí você pensa um pouquinho mais à frente, século III, século IV, você tem lá os concílios para definir o que é que de fato a igreja acredita. Quem nunca ouviu falar em Santo Agostinho, né? O santo amado por todos, pelos católicos e pelos protestantes? Agostinho é considerado o pai da filosofia religiosa. Naquela época, a filosofia ganhou tanto espaço que as pessoas estavam defendendo a ideia que a religião é uma questão de foro pessoal. Então, Agostinho falou, não, há uma importância na filosofia, né? Aquela famosa frase, se não entendes, crê, a fé precede, o intelecto segue. E ele conseguiu introduzir o pensamento filosófico dentro do campo teológico, e aí a gente vai seguindo mais à frente, você vai ver que a igreja sempre enfrentou desafios e sempre os superou. Você pensa então, por exemplo, lá no século, vamos jogar bem adiante, bem mais para frente, vamos pegar no século XVI, a Reforma Protestante. Se você ler a história da Reforma Protestante, você vai pensar assim, então todos os reformadores concordavam em absolutamente tudo? Não. Até mesmo em questões doutrinárias fundamentais. Quer um exemplo? A Santa Ceia. A visão de Martinho Lutero era diferente da visão de Zwinglio, era diferente da visão de João Calvino. Por exemplo, Martinho Lutero, ele não concordou com a transubstanciação da Igreja Católica, mas ele defendia a consubstanciação. A partir do momento em que você consagra os elementos do santo serviço, o corpo de Cristo está presente. Zwinglio não, Zwinglio falava assim, não, isso é só uma memória, é só uma lembrança. Calvino falava, não, é uma representação espiritual. Ora, então dentro do pensamento da Reforma Protestante também haviam divergências. Grandes pregadores ao longo da história divergiram sobre vários assuntos, né? Quem já estudou, por exemplo, aí sobre os puritanos? Os puritanos, eles tiveram uma forte influência na igreja da Inglaterra, mas também tinham divergências. Hoje, quem nunca ouviu falar sobre as testemunhas de Jeová, sobre a igreja dos santos dos últimos dias, os mormons, a adventista, movimentos que surgiram no século XVIII, século XIX, no restauracionismo americano, as igrejas que queriam voltar ao ensino da igreja primitiva, divergências na história da igreja. Imagina hoje os desafios que nós enfrentamos. Então, a proposta dessa palestra hoje de manhã é para nós olharmos a nossa denominação, e eu quero que você volte os olhos para a Igreja Presbiteriana Renovada, uma igreja que tem uma história, tem uma tradição, ela é uma igreja presbiteriana, e que tem um epíteto. O epíteto é aquilo que qualifica um nome, dando a ele características distintas. Por exemplo, Alexandre o Imperador, como que era o epíteto? O Grande, por causa das conquistas. Presbiteriana, renovada. O que isso significa? Que ela passou por um movimento de renovação espiritual. Só que nós não deixamos de ser presbiterianos e não abrimos mão da renovação espiritual. Se eu ficar muito só de um lado, eu vou perder a minha identidade. Se eu ficar muito do outro lado, só da tradição e da história, eu vou perder esse benefício da renovação espiritual e a dinâmica do Espírito ao longo da história da igreja. Então a minha proposta é olhar para a realidade hoje do mundo, entre aspas, pós-pandemia, né? Porque a gente não sabe se a pandemia vai definitivamente acabar ou não, se já acabou, tem países que estão mudando. O Brasil deu uma proposta para já não ter mais um título de pandemia, não sei se já foi aceito. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos que há algumas mudanças que aconteceram no contexto relacional da igreja. Eu não sei aqui em Sumaré, mas a igreja de Campinas, ela passou por algumas nuances, algumas mudanças, ela vai ter que lidar com isso. A realidade da igreja é a que nós temos hoje e nós precisamos nos adaptar, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, IPRB, tradição e renovação. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, existem duas coisas fundamentais para nós como igreja. Há dois pontos que eu quero tratar aqui que são fundamentais para que a gente entenda por que razão nós somos diferentes. Por que você não pensa do mesmo jeito que o pastor Luiz? Poxa, seria tão legal se você fosse igual ao pastor Luiz.
Olha como você ia ser bacana, hein? Já imaginou isso? Ou você pensa assim, por que fulano não é do meu jeito? Por que não entende o contexto denominacional, religioso, teológico do meu jeito? Por que as pessoas passam por determinadas experiências e se tornam diferentes ao longo do tempo? Uma vez um professor me disse assim, olha, a teologia se escreve a lápis. Por quê? Porque às vezes é necessário você apagar, porque você muda algumas coisas. É natural isso. A construção do saber, do pensamento, leva tempo. Com relação ao contexto da igreja, não é diferente. Nós mudamos. Agora, nós mantemos firme os pilares, né, a doutrina fundamental, mas a igreja muda. Quando eu me converti, a Igreja Presbiteriana Renovada era extremamente radical nos usos e costumes. Os irmãos de Indaiatuba sabem do que eu estou dizendo. Falecido pastor Avelino, no início da minha conversão, em 1994, eu fui jogar futebol, o pastor Avelino ficou atrás de uma árvore, com uma máquina fotográfica, daquelas de filme, para tirar foto, para provar o conceito de Indaiatuba, que eu estava usando shorts e jogando futebol. Então tinha umas coisas assim, não tinha? Tinha uma irmã que media o cabelo, para saber quanto que podia cortar, enfim, são momentos que a igreja vivenciou, que a igreja passou. Era ruim? Confesso para os irmãos que eu não achava ruim, eu achava legal. O radicalismo me fez tomar uma posição. Na época, e eu estava contando no carro, vindo para cá, os irmãos não acreditaram, né? Eu fui tão radical, que eu fiquei 3 dias sem comer, porque eu queria alcançar um nível de espiritualidade elevado. Eu fiquei 3 dias sem comer, raspei a cabeça, não pegava na mão de uma mulher nem para dar a paz ao Senhor. Era uma consagração assim total, né? Eu dei muito trabalho na igreja. Os irmãos de Indaiatuba estão dando risada. Eu lembro que uma vez eu estava no culto lá na sede, na época era o pastor Agenor, foi o pastor que me batizou, né? Carinhosamente conhecido como pastor Silva. E eu estava pregando e eu fiz uma bagunça, eu rodava e fazia barulho. O presbítero Azevedo, na época, saiu do culto, foi lá no mezanino, pegou no meu braço e falou, em nome de Jesus, para de fazer bagunça, para de atrapalhar o culto. Eu era muito bagunçado. A igreja passou por fases diferentes, eu vivenciei essa fase de mudança de usos e costumes. Enfim, um ponto interessante, irmãos, para nós é historicidade. Pastor, por que historicidade e não história? A história é o que nós temos de fato, é aquilo que a gente sabe que aconteceu, que há documentos que provam, né? Por exemplo, eu tenho as atas da igreja de Campinas, eu tenho a primeira ata, a ata de fundação da igreja, nós vamos comemorar 41 anos de história e eu tenho a primeira ata. Isso é história. Está lá registrado quem fez parte, quem estava. O pastor Jerusalém, inclusive, está naquela ata, hein, pastor Jerusalém? É um documento histórico. A historicidade é subjetiva. A historicidade é a maneira como você vive a história e as percepções que você extrai daquela experiência vivida. Então, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos uma historicidade. O que isso significa? Que nós temos uma estrutura mental que foi construída ao longo do tempo e que resulta das percepções e das vivências que nós tivemos, e aqui eu vou me restringir ao contexto religioso da comunidade local. Então você vai conversar com alguns irmãos e eles vão falar sobre as experiências que eles viveram do ponto de vista deles. E outros vão divergir, falar, não, eu não acho que foi assim. E como isso é subjetivo, você não pode simplesmente contrariar a pessoa, dizer, não, você está errado, porque isso depende da percepção dessa pessoa. Então, aqui a gente já tem um ponto para pensar. As pessoas são diferentes porque elas desenvolvem pressupostos diferentes. Você já tem valores, conceitos, ideias que você já formulou na sua mente, no seu coração, e tudo que você aprende, você está me ouvindo, e você já está avaliando aquilo que está ouvindo. Alguns falam, não, eu não concordo com isso, eu acho que historicidade é isso, porque isso depende dos seus pressupostos. Perceberam? Quantas pessoas brigam na igreja por conta da maneira como compreenderam a
a história, em desenvolver a sua historicidade, falar nessa igreja não dá para ficar, o povo não me entende, e a gente não vai perdendo alguns irmãos ao longo da caminhada. Isso, irmãos, resulta das percepções que nós temos. Então não adianta, você não vai mudar as pessoas, você não vai mudar a estrutura mental de ninguém. Essa estrutura que nós criamos, ela é fundamental para a nossa segurança. Você já imaginou? Eu tenho uma posição teológica a respeito de um determinado assunto. Eu sou pastor, eu estou lá há 20 anos ensinando aquilo. De repente chega alguém com argumentos e tenta te provar o contrário. O susto que esse pastor leva, se ele for convencido de que ele está errado, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, faz 20 anos que eu ensino isso, é doido. Uma vez um pastor de uma outra denominação falou isso para mim. Ele falou assim, rapaz, se eu subir no púlpito da igreja agora e falar que o óleo não é para ficar consagrando os objetos, eu dou óleo para todo mundo na igreja, as irmãs levam óleo para casa, os irmãos levam a massa no carro, mas rapaz, aí vai ficar feio para mim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, mas e você entendeu? Eu entendi, não é para eu usar dessa forma, mas e agora, o que eu faço? Porque vai colocar em risco a confiança que eu tenho com a comunidade local. Então, isso depende muito da sua estrutura mental e das percepções que você tem. Nós não podemos exigir que as pessoas pensem da mesma forma. Um outro ponto para nós pensarmos é a cosmovisão. Bom, como a própria palavra diz, cosmo é mundo, visão a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você vê a realidade à sua volta. Faça uma análise comigo. Nós estamos dentro de um prédio, mais de 100 pessoas aqui, e nós temos uma capacidade de enxergarmos a nossa volta. Você pode olhar à sua volta, você vai enxergar as paredes, os equipamentos, o ar-condicionado, você olha aqui na frente, enfim, aquilo que está ao alcance da sua visão. Se você levantar do seu banco e for ali na porta, a sua visão muda. Você vai enxergar a rua, você vai ver os carros estacionados, você vai ver as casas aqui em volta. Por quê? Porque você mudou o ponto de visão, o ponto de vista. Então você está na porta. Suponhamos que você, não estando contente em enxergar apenas a rua, você decide conversar com o pastor Oswaldo e falar, eu quero subir no telhado da igreja. Você sobe no prédio, lá de cima, você vai ter uma visão panorâmica do bairro, você vai ver as casas e as ruas aqui ao redor, a sua visão foi ampliada. A cosmovisão depende do seu ponto de vista. Aonde você está é o lugar que vai proporcionar para que você enxergue alguma coisa. Então, eu já vi gente discutindo, tendo ponto de vista diferente. Fala para mim, como que as pessoas vão chegar num acordo, se aonde elas estão enxergam as coisas de maneira diferente? Não dá. Então, historicidade, a percepção da realidade histórica, das experiências e do que eu vivi, e a minha cosmovisão. A igreja tem que levar isso em consideração. Senão nós vamos perder os membros, senão a gente não vai conseguir crescer, nós não vamos conseguir transmitir uma mensagem que seja atual, e a mensagem do Evangelho não se restringe ao tempo. Hoje nós temos técnicas para transmitir a mensagem e a gente tem que utilizar. A gente precisa entender questões culturais. Eu não estou dizendo que a igreja tem que se submeter, ser subserviente à cultura, não é isso, mas a igreja pode e deve produzir cultura. Se a cultura ela resulta das relações humanas, nós vamos produzir cultura. Por que a igreja tinha usos e costumes? Era uma questão cultural resultante de uma compreensão bíblico-teológica. Então, nós produzimos cultura. O comportamento, ele influencia, você influencia a sua liderança, o pastor influencia a sua igreja, os líderes influenciam os ministérios a que lideram, e as pessoas começam a, entre aspas, reproduzir, porque elas vão absorvendo aquela ideia, vão compreendendo aquilo e vão reproduzindo. Vejam a importância de historicidade e cosmovisão. Bom, neste período, e eu coloquei entre aspas aqui, pós-pandemia, o mais urgente para nós é redescobrir a importância da igreja. Qual a importância da igreja? Será que todas as pessoas sentiram falta da igreja? Será que os membros
sentiram falta, por exemplo, quando a igreja ficou fechada? Irmãos, o decreto municipal diz que nós temos que fechar a igreja. E agora? Nós não vamos ter mais culto presencial. Será que todos os membros ficaram sentidos ou teve alguém que comemorou? Eu não sei aqui em algumas igrejas se todos os membros voltaram a congregar, mas em Campinas nós temos lá pelo menos 2 ou 3 pessoas que não voltaram mais. No começo diziam, olha, quando não tiver mais que usar máscara, não, quando nós tomarmos vacina a gente volta. Depois, não, quando não tiver mais que usar máscara. E também não voltou mesmo assim. Vai para todos os lugares, vai para o mercado, vai para o trabalho, pega ônibus, vai para o shopping, joga futebol, mas o culto não, lá pega Covid. Não tem isso? Então nós precisamos pensar nessa questão da igreja, nós precisamos redescobrir a igreja. Aí eu te faço uma pergunta, o que você diria que é uma igreja? Pensa aí, na sua mente, o que é uma igreja? Será que é um prédio? Será que igreja é a minha denominação? A gente fala assim, a que igreja você pertence? Ou você vai na igreja? Mas o que é igreja? Ah não, a igreja são as pessoas. A igreja não tem uma estrutura predial. Os desigrejados, né? Eu não preciso frequentar uma comunidade, eu sou igreja. Tem gente que arroga essa prerrogativa, eu sou igreja. Eu não preciso de ninguém. Eu tomo ceia sozinho, me batizei sozinho, faço tudo sozinho. Não preciso de pastor, não preciso de conselho, não preciso de liderança, não preciso de admoestação comunitária, não preciso conviver com ninguém. Eu sou uma ilha. Tem gente que é doido, acha que vai resolver tudo sozinho, não compartilha as dores, os sofrimentos, muito menos as conquistas. A gente vive uma geração extremamente excêntrica, não é? Muita gente egoísta, e tem aqueles que acham que as redes sociais agora são seus amigos de verdade. Irmão, para com essa besteira. Amigo de Facebook não é amigo de verdade. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, as curtidas ali é porque viu uma foto, às vezes até nem gostou, só está curtindo porque é amigo. Eu não estou falando isso para você deixar de curtir, pode continuar curtindo, mas eu não vou me apegar a isso. Não são as pessoas que vivem comigo, que me conhecem, sabem do que eu passo, das dores que eu vivo, dos meus dilemas e crises de existência, com quem eu compartilho a minha vida. Não é. Isso está acontecendo ali, no chão de igreja. Quem trabalha em indústria fala chão de fábrica, né? Ah, só tem experiência na fábrica quem vive chão de fábrica. Tem que entender. Igreja tem que ter chão de igreja, tem que vir na igreja, participar da comunidade, viver com a comunidade. Então, o que é que você diria que é a igreja? Bom, o seu entendimento que a igreja irá moldar a sua relação com a comunidade. Então, entender o que é a igreja vai moldar a minha relação com o meu irmão, com o outro. Por exemplo, pense na maneira pela qual hoje as pessoas falam sobre entrar em uma igreja, como se fosse um clube. Ah, eu entrei na igreja lá de Sumaré, agora eu faço parte lá do pessoal. Eu entrei na igreja de Campinas. Ou ir à igreja. Você foi na igreja domingo? Ou você vai na igreja domingo que vem? Como se fosse só um prédio. Ou gostar da igreja como se fosse um show. Eu perdi, se é que perdi, né? Não sei se tinha pessoa, mas algumas pessoas deixaram de ir porque não gostei da igreja. Às vezes surgem os visitantes, eles vão lá para observar a igreja. Não gostei. Não gostou do quê? Não gostei da maneira como o culto é realizado, ou não gostei porque não tem departamentos que atendem às minhas necessidades. Hoje está muito assim, né, ao gosto do cliente. Tem igreja de todo tipo. Eu falo aqui porque Campinas, meus irmãos, se você pensar em concorrer com algumas igrejas de Campinas, desista. Porque tem igreja lá que tem estrutura incrível, igreja de 5.000 membros, 6.000 membros, que tem de tudo, é um shopping. Tem desde restaurante, a manobrista para o seu carro, a banheiro, que banheiro de shopping center fica para trás, né, com todo o sistema climatizado.
Tem assim, gente que vai na igreja, nessas igrejas ali, que o carro custa 300 mil, 200 mil, né? Para o nível de alguns aqui. Eu acho que a grande maioria não está nesse nível ainda. Eu, pelo menos, não estou. Fica difícil você querer concorrer com esse tipo de estrutura, mas existe. Existem aqueles que buscam uma igreja onde a música é muito mais profissional, onde tem muito mais qualidade, o que não é a realidade de uma igreja familiar com 100 membros, 70 membros, 80 membros, que depende de famílias, né? E a musicalidade desenvolve na família, geralmente o pai toca, os filhos também, aí o ministério de louvor é a família, você briga com um, sai todo mundo, você fica na mão, é horrível isso, não? Você fica, meu Deus do céu, né? Em Campinas a gente falou assim, ensina a criançada a tocar, até eu estou aprendendo, porque o dia que tiver que brigar com eu falar, aqui esse violão que agora eu toco, né? Porque é terrível, mas é a realidade de uma comunidade pequena, de uma comunidade familiar. Então, quando uma pessoa vai numa igreja pequena, ele entende que isso é necessário, ele sabe que aquela igreja, por exemplo, ela não pode pagar um músico profissional para dar aula, para ensinar, para preparar lá a orquestra, não tem um maestro, não tem um coral, ele sabe disso, então ele está disposto a viver na comunidade familiar. Quando você vai numa igreja de 2, 3 mil membros, você tem uma perspectiva diferente, você vai encontrar uma estrutura diferente, até porque para você acomodar 2, 3 mil pessoas, você tem que ter uma baita estrutura, né? Não é fácil. Então tem todo um trabalho feito por trás, o perfil do pastor é outro, eu mesmo não tenho esse tipo de perfil de empreendedorismo, esse pastor que só potencializa as pessoas, ele vai e ele consegue. Eu gosto de gente, eu gosto de visitar, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, eu gosto das pessoas, mas isso é meu, isso faz parte da minha historicidade, a maneira como eu aprendi. Eu fui presbítero, eu visitava com o pastor, então eu gosto de gente. Então, esse pastor que gosta de estar muito perto das pessoas, ele não vai conseguir ser pastor de 1000 pessoas, porque ou ele vai morrer antes desse número, né? Ou as pessoas não vão querer, porque o pastor não vai chegar até elas. O pastor de uma igreja de 2.000 pessoas, ele não sabe o nome de todo mundo, então não dá, né? O sistema de trabalho é diferente, são eventos atrás de eventos, cantores famosos, pregadores famosos. Você não consegue manter 2.000 pessoas numa igreja, você pregando todo domingo, a não ser que você seja famoso, né? Que você seja o Hernandes, é diferente, mas caso contrário, é um grande desafio. Então, esse tipo de pastor, ele tem outros pastores que vão auxiliá-lo, tem um outro tipo de trabalho, e nós precisamos pensar em igreja como comunidade. Essas pessoas que idealizam a igreja dessa forma, o que acontece? Vejam, existem suposições que derivam dessas percepções, e aqui a gente vai falar sobre alguma delas. Pensar em igreja dessa maneira torna fácil não se envolver mais do que 1 ou 2 horas por semana e ignorá-la no restante do tempo. Perceberam isso? Quando alguém olha para a igreja apenas como uma instituição devidamente organizada, que propõe atividades semanais, essa pessoa já está se livrando de qualquer envolvimento relacional. Opa, eu gostei dessa igreja, música legal, bem organizada, então um domingo por mês eu venho aqui, no outro domingo eu vou na igreja tal, e no outro domingo na outra igreja. Eu conheço pessoas que vão para outras cidades para ir em igrejas famosas e ficam cada domingo numa igreja e não querem ser membros de nenhuma igreja, vão no culto de ceia, tomam ceia, não contribuem em nenhuma igreja, não tem nenhum tipo de liderança. Por quê? Porque acha bonito, acha legal. Puxa, esse domingo eu fui na igreja Batista não sei onde, domingo que vem eu vou na igreja Chácara Primavera, no outro eu vou na Amoreiras, no outro eu vou na igreja Ágape, no outro na Família da Fé, e tem gente assim. Domingo que vem eu vou na Nazareno Central. Mas você é membro de alguma igreja? Não, eu não quero ser membro, eu não gosto, eu gosto de conhecer as igrejas, eu acho bacana, e fica assim, né, pulando de igreja em igreja. Mas, olha só, as escrituras nos ensinam que a igreja é, na verdade, uma assembleia. Não é só a Assembleia de Deus, não, tá? O ajuntamento. É uma fraternidade de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Então, nós somos povo da aliança. Você toma ceia, você tem uma aliança com o seu Senhor.
Você faz parte de um povo. Você não pede perdão a Deus, pede para o seu irmão te perdoar se você o ofendeu. É uma aliança, nós somos o povo da aliança. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus ao longo da história. De Deus com o seu povo. É uma narrativa. A Bíblia é uma história, é como se fosse um romance. É Deus resgatando o seu povo. E aí começa lá na queda, na criação, na queda, a redenção e a consumação. Nós somos o povo de Deus. Igrejas se reúnem e são reuniões. Ufa, eu achei que a igreja fosse só online agora. Está crescendo o movimento da igreja online, eu achei que não fosse mais reunir o pessoal. Muitos pastores observaram que quando a quarentena da Covid-19 terminou, sua igreja descobriu de novo como a reunião é profundamente espiritual. No entanto, ironicamente, elas são espirituais porque, pelo menos em parte, são físicas. A espiritualidade da comunidade está presente porque é uma igreja, porque ela se reúne, porque pessoas compartilham vida na vida. O isolamento foi terrível. O isolamento trouxe esfriamento espiritual, trouxe angústia, depressão, frustração, tristeza, solidão, fora a crise financeira, fora o medo por conta da crise sanitária, a guerra, né, entre lideranças aí, o mundo científico e lideranças políticas, cada um com uma posição, um meio acadêmico também científico dividido. Um médico tinha uma posição, outro tinha outra. Você fica, e agora? Não sei se eu acredito nesse ou naquele. Polarização política. Não foi desafiador? Medo de não receber o salário no final do mês. A igreja passou por um período extremamente difícil. Eu me recordo que no auge assim, do fechamento da igreja, nossa, me bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando você olha para o estacionamento e depois de uma chuva e você vê aquele estacionamento enorme, você vê as poças de água assim separadas? A igreja era como aquilo, e você olhava assim, você via fragmentos, não via mais a igreja, não percebia, não sentia mais a comunidade, cada um vivendo o seu mundo, sua realidade, distante, acostumado, né? Toda semana ali reunido, compartilhando vida, e de repente todo mundo desapareceu. E aí eu comecei a ficar preocupado, e vem a preocupação com a espiritualidade das famílias, da liderança da igreja, e os presbíteros, e os líderes, e o projeto que nós temos, e a agenda que nós fizemos, como que a gente vai trabalhar isso, não pode mais se reunir, até quando isso vai? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que os pastores estão assim também? E a crise financeira, e agora? Abrir a igreja no domingo, irmãos, leva lá a sua contribuição. Ficava o domingo lá, meu Deus, parecia aqueles filmes de faroeste, de vez em quando passava uma bola de capim assim no meio da rua, o vento levando. Eu falei assim, cadê o povo? Colocava máscara, tinha um aparelhinho, passava álcool e o povo não ia. E a gente ficou preocupado com isso. Então, muitos pastores observaram que a igreja é espiritual pelo fato dela estar também reunida. A reunião, o momento presencial é fundamental. Nós somos seres extremamente relacionais. Nós precisamos conversar, nós precisamos trocar experiências. Eu fico muito feliz em ouvir as experiências de vida das pessoas que têm mais idade e também poder compartilhar com os mais jovens. Isso é bom, é gratificante, nos edifica. Quando você passa por uma experiência amarga, quando você comete alguns erros na sua vida e você compartilha os erros que você cometeu, você me ajuda, porque eu penso assim, bom, fulano fez isso, não deu certo, também vou fazer, não vou perder tempo. Não é assim? Quantas pessoas falam, nossa, eu já quebrei a cara, já tentei tanta coisa, não deu certo. Olha, não faça isso. Vários livramentos eu já recebi na liderança pastoral por ter paciência e humildade. É ruim, né, falar de si mesmo, humildade, né? Por ouvir os pastores mais velhos, não faça isso. Já fui livrado de cada laço, irmãos, porque eu ouvi pastor mais velho, não faça isso,
Não fale isso, porque às vezes a gente fica nervoso, é jovem, né? Se empolga, quer tomar algumas decisões e que são prejudiciais. Isso é importante. Isso só acontece porque nós nos relacionamos. Bom, vamos então seguir. Coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão e partilham do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 17. Você olha em volta, olha aí para o seu lado e você pensa: eu não estou sozinho nessa vida. Coisas acontecem quando nós ficamos lado a lado e respiramos o mesmo ar. O que é que acontece? Teve gente que pensou assim: pega a Covid. Eu fico lado a lado, respiro o mesmo ar, né? Então põe a máscara. Você começa a se identificar com o irmão que está do seu lado. Você sabe que todos nós enfrentamos problemas, em medidas diferentes, em intensidades diferentes, mas todos nós enfrentamos problemas. Ninguém tem a vida linear. A nossa vida tem altos e baixos o tempo todo. Não é como um rio calmo, tranquilo o tempo todo, é como uma espécie de correnteza. Às vezes a nossa vida vai muito bem, obrigado, mas irmãos, há momentos em que a nossa vida, a nossa família, a igreja vira de cabeça para baixo. São situações inadministráveis. Essa semana eu fui visitar uma família da nossa igreja e a irmã, que já sofria há muitos anos com um problema renal, descobriu um câncer no intestino. Eu estou sentado no sofá, a irmã sentada de um lado, o irmão do outro, e ela começou então a contar como foi o diagnóstico. Pastor, estou com 17 pontos de câncer no pulmão, a metástase já tem 34 anos, jovem. E aí o irmão olhou para mim e falou assim: pastor, faz muito tempo que eu não ouço, e ele começou a chorar. Uma boa notícia. Irmãos, aquilo tirou meu chão. Eu preocupado com coisas tão simples, e o irmão chorando, porque faz muito tempo que ele não ouve uma boa notícia. Parece que nada dá certo. Crise financeira, os pais com problema no casamento, agora doença. Como lidar com isso? Como administrar isso? Nós precisamos de gente. Se ele não encontrar alguém, como ele encontrou, e a igreja tem feito isso, para estender a mão, para dividir as dores, para dizer: ó irmão, eu estou junto, eu quero te ajudar, nós vamos seguir juntos. Porque a gente pode admirar uma boa estrutura, você pode admirar a música de uma igreja, você pode ficar encantado com a instituição e com a organização dela, mas você não precisa só disso, você precisa de gente. Os nossos liderados precisam da nossa presença, nós precisamos estar com as pessoas. Tem gente que precisa apenas que você o ouça, você não precisa concordar. Eu já percebi isso, tem muitos membros da igreja, ele não faz questão se eu vou aceitar a ideia dele, a proposta dele, a visão dele, mas que eu pelo menos tenha a gentileza e a educação de ouvir, só de ouvir. Qual é a opinião do irmão? Eu acho isso, tá bom. É o democrata cristão, né? Escuta, não deu certo, não tem problema. Porque nós precisamos nos relacionar. Então, a igreja descobre a importância da reunião. Vamos pensar um pouquinho então no desafio da Covid-19, né? Fique em casa, não se reunir. A pandemia de Covid-19 foi um desafio para as igrejas em todo o mundo, precisamente porque em muitos lugares os crentes tiveram dificuldades em se reunir e aprender a estimar a palavra de Deus juntos. Alguns pastores, depois de meses sem reunião, sentiram como se estivessem perdendo o rastro da comunidade local. Uma coisa é você ficar um domingo, 2 ou 3 sem ter culto. Outra é passar um mês, 2 meses, e você perceber que as coisas não estão melhorando. No primeiro domingo, eu mandei para os irmãos a ordem do culto. Olha, nós vamos fazer o culto, eu vou gravar a pregação. Tinha um irmão que ia no sábado na igreja e eu ficava lá no púlpito, né? E o irmão colocava a câmera assim no celular e eu gravava a mensagem. Eu falava assim: graça e paz, irmão, você que está aí me assistindo. Nossa, é horrível,
E não tinha ninguém na igreja, só os bancos e o irmão gravando, que o irmão ficava assim, né, para mim. Aí ele me deixava mais preocupado, porque não tem muita expressão, que ele assistia essa palestra, ele falou, pastor, é folgado. Mas ele não tinha expressão, aí eu ficava mais preocupado ainda. E eu pensando, eu não posso errar, né, porque dá trabalho ficar editando vídeo, mas vamos embora. E aí eu mandava a ordem de culto, canta aí com a sua família, às 19 horas vai estar disponível no YouTube, você chama a família, os filhos, canta essa música do Inário, e aí gravava os irmãos tocando violão, fazia, juntava tudo os vídeos, enfim. Nas primeiras semanas dava certo. Aí eu, para pegar no pé do irmão, manda foto aí do culto doméstico. Aí o irmão lá, aquela cara, dá a foto, todo mundo com o celular na mão, na frente da televisão. Isso, muito bom, tá cultuando. Ah, irmãos, depois de 3 semanas, acabou, né? É uma bagunça. O camarada abria o celular, vinha propaganda, os canais que ele estava inscrito no YouTube entrava na frente, aí ele empurra para cá, empurra para lá, não é assim? Aí já acelera a parte do louvor, já não gostou do irmão que está cantando, já não gostou também da pregação, já coloca vezes 2, aí o pastor fica assim, aí você fala assim, e aí irmão, você assistiu a pregação? Ô pastor, foi uma bênção, hein? Ele assistiu em 15 minutos, 1 hora de pregação, só para não ficar com a consciência pesada, né? E o pastor, olha o irmão, então dá um likezinho lá no canal. Não funciona, não dá certo. Aí vem a questão da ceia, e aí, a gente vai fazer a ceia ou não vai? Aí já tinha o irmão que atravessava, eu vou ministrar a ceia para a minha família. Eu falei, não meu irmão, espera. E aí tinha divergência teológica, mas quem disse que é só o pastor? Aí o outro, mas não pode ser online, a ceia é presencial. E aí é artigo na internet, é debate no Facebook. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais isso. Um estresse. Nossa, o povo... E as pessoas vão mudando. Aí o irmão começa a acompanhar outros pastores, e aí começa a te comparar com outro pastor, não tem isso? Pô, você não prega igual Augusto Nicodemos. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei em Campinas, eu tinha 34 anos, e pastor Milton na época tinha 68. Pastor Milton saiu, a primeira coisa que eu disse para a igreja, irmãos, por gentileza, não me comparem com o pastor Milton. Por quê? Pastor Milton tem 68 anos e eu tenho 34. A comparação só pode ser feita daqui 34 anos, quando eu tiver 68. Vai ser justo, né? Você não vai pegar um rapaz de 34 e comparar com um senhor de 68. A experiência de vida, a maturidade, o conhecimento é uma outra realidade. Por quê? Todo lugar que eu ia, porque o pastor Milton que não sei o quê, porque o pastor Milton que não sei o quê. Um dia minha esposa olhou para mim e falou assim, a igreja não quer a gente aqui não, só é o pastor Milton. E eu conversei com o pastor do nosso presbitério e falou assim, meu filho, presta atenção numa coisa, ninguém se torna pastor de um momento para o outro, você vai se tornando pastor à medida em que você vai participando da vida da igreja. Então, analise o seguinte, o pastor Milton batizou esses irmãos, apresentou as crianças, casou boa parte da igreja, fez culto fúnebre, visitou fulano no hospital, aconselhou a família, e você acha que você vai chegar e eles vão falar o seu nome, porque o que está na história deles é o Milton. Ele ficou 14 anos. Hoje, alguns irmãos, quando vão falar do pastor Milton Vicente, falam assim, deixa eu te contar uma coisa do pastor Luiz Brito. Eu falo, não, isso aí é o Milton. Verdade. Por quê? Porque já se acostumou com o pastor Luiz, que está em contato. Não é assim? Tem mãe que chama filho pelo nome do outro filho. Não faz isso? Fulano, você fala assim, não, eu sou o ciclano. Vai falar, tanto faz, é tudo a mesma coisa, é tudo filho. A minha mãe teve 11 filhos, né? Alain, Gilvan, André, Luiz. Vai chamar tudo, é nome genérico para todo mundo aí. Acontece isso, irmãos. Então, nós temos que ter paciência. E os pastores sentiram que foram perdendo o rastro da igreja. Deixa eu ir lá porque eu falo muito, irmãos. É terrível. Durante o fechamento obrigatório, isso aqui eu preciso anotar, alguns pastores me perguntaram assim, Luiz, como está a sua igreja? E eu tinha dificuldades, irmãos, para responder. Sabe por quê? Eu fazia ligações regulares, eu enviava mensagem de texto para os membros individualmente, mas eu não conseguia mentalizar o corpo, eu não conseguia pensar na igreja assim, desse jeito. Eu fiz um monte de coisa. Eu inventei até um negócio, eu pensei assim, bom, quem são as pessoas que estão mais assustadas com a pandemia do Covid-19? As pessoas vulneráveis, que têm comorbidade, os diabéticos, hipertensos,
doenças autoimunes, né? E pensei, bom, e os idosos? Vou visitar essas pessoas. Aí eu lembro que no início da minha conversão, a igreja de Indaiatuba fazia o serenata, ia na janela do irmão lá e cantava as músicas, né? Acordava, o irmão cantando os louvores, era uma coisa muito legal. Eu pensei, bom, já que eu não posso entrar na casa dos irmãos, vou pegar o violão e vou de porta em porta e vou cantar na calçada. E aí fiz um certificado, coloquei um bombom da Cacau Show, aí coloquei assim que ele ia vencer a Covid-19, que Deus ia guardar. Irmãos, foi uma coisa tão linda. Aí eu fui fazer a relação para ver quantas pessoas acima de 60 anos eu tinha na igreja. 42 pessoas. 150 membros e 42 acima de 60 anos. Fiz o certificado, anexei o bombom, chamei o presbítero William, que toca o violão, e nós cantamos Deus cuidará de ti. Foi um momento tão maravilhoso. E ver os irmãos chorando assim, né? Do outro lado do portão, parecia presidiário, chorando assim, e lá com o violão no meio da rua. Ô irmão, tem que fazer assim, né? Receba meu amor. Que coisa terrível. Foi difícil, mas isso foi no começo, já na segunda semana, eu já estava desesperado, mal imaginava que isso ia se prolongar, e fui inventando um monte de coisa, e falava assim, compartilha as experiências, e passava para todo mundo. Nossa, o celular saía até fumaça, o dedo, né, ficava cansado, e a gente vai pensando, e muitos pastores ficaram preocupados. Eu lembro que um dia eu fiquei preocupado assim, falei, meu Deus, e agora? Eu estou em tempo integral, a igreja está fechada, os irmãos estão passando por uma crise financeira, e o que vai ser da minha vida financeira, né? Tem que pagar a fatura do cartão, e não adianta, a gente se preocupa. Se você depende da renda que vem dali, querendo ou não, é uma preocupação. Eu não escondo isso da comunidade, eu falo para os irmãos, eu sou um líder de carne e osso, então todo mundo se preocupa. E cartão de crédito, você não pagou a fatura, já era, seu score está lá embaixo, aí você vai depender dos outros, é terrível. Ainda mais para pastor, né? Ter que correr atrás, irmão, dá para você. Aí falei, meu Deus, eu não quero passar por isso, me poupe desse sofrimento. E eu sei que algumas pessoas já enfrentaram ou passam por isso. E aí Deus ministrou no meu coração que ao invés de eu ficar preocupado com isso, eu deveria me preocupar com as pessoas da igreja que estivessem passando por isso. Aí eu pensei o seguinte, bom, já que eu não tenho dinheiro para receber a minha prebenda, então vamos fazer um auxílio emergencial. Liguei para o Paulo Guedes, como que funciona o esquema do auxílio emergencial? Aí eu liguei para o tesoureiro e falei assim, Fábio, vamos fazer um auxílio emergencial? Ele falou assim, pastor, está doido? Não tem dinheiro para pagar as contas, o pastor quer fazer auxílio para os irmãos, onde a gente vai levantar o dinheiro? Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente passa a mensagem no WhatsApp para os homens da igreja, e quem puder ajudar com uma oferta, faz um Pix, e vamos identificar quais os membros da igreja que estão passando por crise financeira, e vamos dar também um auxílio, além do governo. Irmãos, foi uma experiência tão maravilhosa. A igreja se uniu de novo, mesmo não estando presente fisicamente. Eu descobri o senso de comunidade da igreja de Campinas. Eu lembrei de uma experiência do pastor Ricardo Agreste, da comunidade Chácara Primavera, e eu vou contar bem rapidinho. Quando ele começou o ministério pastoral, ele foi pastorear uma igreja presbiteriana, daquelas assim bem antigas, que a pessoa toca o órgão de costa para a igreja e fica uma irmã assim, regendo, sabe, a igreja, para a igreja cantar, só as músicas do Inário. E como ele, durante a sua formação no seminário, ele teve contato com a igreja batista do Morumbi, que é muito forte na área musical, ele pensou, eu vou ter uma igreja presbiteriana do Morumbi, eu vou ter uma igreja que o forte dela vai ser música. E o pastor Ricardo Agreste contou nessa palestra que ele estava na igreja, num determinado dia, no gabinete pastoral, pequenininho, um por um ali, uma mesinha, uma igreja bem pequenininha, poucas pessoas, e ele sentiu como se Jesus tivesse entrado no seu gabinete e colocado a mão no ombro dele. Ele não viu, tá? Essa é uma experiência que ele viveu e ele conta. Ele sentiu como se Jesus estivesse perguntando assim, Ricardo, o que é que você está fazendo, Ricardo? E ele então respondeu para Jesus, eu estou criando projetos para a sua igreja. E aí Jesus teria dito para ele assim, se a igreja é minha, quem cria os projetos sou eu. Na hora veio no coração dele, eu preciso descobrir qual o dom da comunidade. Eu não posso exigir que a igreja seja de um determinado jeito, porque ali tem pessoas, a igreja é orgânica.
Não adianta. Por exemplo, eu admiro igrejas que têm potencial musical elevado, mas eu não posso chegar na minha igreja e falar: eu quero que todo mundo aqui, até o final desse ano, seja músico profissional, senão não vai tocar mais no louvor. Pronto, chega o final do ano, tem 2, 3 que decidiu estudar. Não é assim que funciona. E aí ele então orou a Deus para que Deus desse uma direção a respeito da igreja. Em um determinado dia surgiu a oportunidade para eles darem uma assistência numa escolinha. E ele chegou e falou assim: irmãos, a partir da semana que vem nós vamos fornecer lanche para a escolinha aqui perto da igreja. E assim, quem pode ajudar com pão, presunto, laranja para fazer o suco? Quem pode vir montar os lanchinhos? E nós vamos assistir as crianças dessa escola dando um café da tarde. Ele falou que aquilo foi algo assim inovador na igreja. Os irmãos: eu quero. Ele falou assim: hoje eu estou na comunidade Chácara Primavera, a igreja que eu pastoreei é uma boa igreja e ela cuida de 2 ou 3 escolas, porque ele descobriu o potencial daquela igreja. E eu comecei a pensar nisso. Bom, já que a igreja não faz o que outras fazem, o que é que essa igreja aqui faz? Porque eu admiro a igreja X, admiro a igreja Y, mas e a minha igreja? A igreja onde eu faço parte? Meu Deus, o que eu posso fazer? Como eu vou descobrir o potencial dessa igreja? E aí eu comecei a mandar mensagem, e Deus testificou no meu coração que deveríamos assistir financeiramente, sem ter dinheiro, algumas famílias. Irmãos, aquela semana eu fui várias vezes ao mercado fazer compra, levar compra, e a gente assistiu várias famílias. E uma experiência que me marcou bastante foi a seguinte: depois de ter feito o auxílio emergencial, depois de ter ajudado algumas famílias da igreja, depois de ter estado presente na vida de alguns irmãos e deles sentirem o cuidado da igreja, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa que nunca foi da igreja, mas que me conheceu logo quando eu cheguei em Campinas, um homem que é empresário, e ele me mandou uma mensagem e uma cópia de um Pix que ele fez na conta da igreja. E ele disse o seguinte: pastor Luiz, eu sou do projeto Pro Vida e eu senti o desejo de ajudar uma família da sua igreja. Então, esse valor eu fiz um Pix, está na conta da igreja, e eu gostaria que o senhor escolhesse uma família e que transferisse esse dinheiro para essa família. Na hora eu mandei para o tesoureiro a mensagem, e aquilo me marcou muito, irmãos. Eu me emociono toda vez que eu lembro. Por quê? Já estava retornando os cultos, só que com poucas pessoas, e eu estava num culto de domingo. Aí terminou o culto, eu fiquei do lado de fora, porque eu gosto de cumprimentar os irmãos, mas não podia pegar na mão dos irmãos, e eu só acenava, e aquele soquinho, né? Aquele negócio meio esquisito, né? Caso o Senhor me dá aquele soquinho. E um irmão com um semblante bem abatido, eu olhei para ele e falei: irmão, está tudo bem? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, falou: pastor, não está nada bem. E eu falei assim: o que aconteceu? E ele disse assim: pastor, eu estou com um aluguel atrasado 2 meses, e a dona da casa disse para mim: ou você deposita essa semana, ou você sai da minha casa. Pastor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando, eu perdi o meu emprego, eu não sei o que fazer. Na hora eu tinha convicção, é o dom da fé, né? Na hora eu tinha convicção que o valor dos aluguéis atrasados era exatamente o valor da oferta. Eu falei: irmão, qual é o valor? Ele: X. Eu falei assim: irmão, você pediu para Deus providenciar? Ele falou: pastor, o culto inteiro eu estou orando e pedindo: Deus, eu preciso desse aluguel. Ele falou assim: faz 2 semanas que Deus deu o dinheiro, fazem 2 semanas que o dinheiro está na conta da igreja, o dinheiro do seu aluguel. E nossa, aquilo foi uma coisa que me marcou bastante. Não fiquei um único mês sem receber, não deixamos de pagar as despesas, a igreja se manteve. Por quê? Porque foi descoberto o potencial da comunidade local. Então, pare de ficar assim: a igreja tal é melhor do que a minha. Não é que ela é melhor, ela tem características diferentes da sua. Na igreja onde eu pastorei, abriram 2 igrejas. Uma chamava-se Cristo Salva, e agora o pastor, que também chama Luiz, ele desligou da denominação e agora é Sarsa Movement, que agora está Experience, né? Church, então os nomes é tudo em inglês agora. Agora é inglês, é influência da cultura americana, isso é natural. Aí ele pintou a igreja de preto, colocou lá o luminoso e tal. Então é uma igreja com uma outra proposta. E um pouquinho mais à frente tem a comunidade apostólica.
literalmente mesmo, tem apóstolo, tudo tem um trabalho diferente. Eu fiquei preocupado. Falei, pronto, os irmãos vão sair da igreja renovada, vai para as igrejas aqui, abriu duas, uma do lado da outra. Aí o irmão falou, que nada, pastor, é sinal que a gente está indo bem. O pastor passou aí, viu, cheio de carro, a igreja cheia, falou, vou abrir igreja aqui também. Eu falei, olha, camarada doido, né? Então os irmãos têm umas ideias meio malucas, ideia de mercado, né? Aí eu liguei para um pastor que faz mentoria, falei assim, pastor, eu estou preocupado, aconteceu assim, assim. Ele já é um pastor experiente, 20 anos de ministério, falou assim, meu filho, não se preocupe com isso. Ninguém vai sair da sua igreja para ser membro naquela igreja, e nem vai sair daquela igreja para ir para a sua, então também não crie expectativa, sabe por quê? Porque a proposta é diferente. As pessoas estão onde elas são chamadas, e a proposta local não vai permitir que ela saia, e nem que quem está aí vá para aquela igreja. Fique tranquilo, e foi de fato o que aconteceu. Então não fique preocupado, a igreja tal é melhor. Olhe para a sua comunidade, trabalhe com as pessoas que Deus colocou para trabalhar com você. Nós temos um grande potencial. A igreja presbiteriana renovada, ela tem um potencial extraordinário. Pensa o seguinte, nós temos uma história, uma tradição, que nos dá todo um fundamento. Então nós temos segurança para falar da história da igreja. Nós não somos uma igreja que surgiu do nada. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica no Brasil. Agora, nós também não precisamos ficar engessados, presos com a história e a tradição, porque nós passamos pela renovação. Então você não fica nem preocupado se você for presbiteriano demais, nem se for renovado demais, porque você está com um pé em cada né, com um pé lá e outro cá. Então dá certinho. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim, eu sou da igreja X e eu vi que a sua igreja é assim, assim, assim. Você é cessacionista? Eu falei, não, eu sou continuista. Ah, mas você não é um presbiteriano reformado? Eu falei, sim, sou aliancista. Ué, mas você não é cessacionista? Eu falei, não. Ah, mas você é Pedro Batista? Batiza criança? Eu falei, não, aqui nós somos credo batista. Eu falei, mas que igreja doida é essa? Eu falei, é que você não viu o pastor. Se a igreja é doida, você acha um pastor então? E a pessoa foi, gostou da igreja, né? Depois de um determinado tempo, aí acabou mudando para outra cidade. Mas assim, esse período de namoro também foram 2 anos. Não adianta, não pense em uniformidade, fazer que todo mundo pense igual a você. A igreja é assim, nós somos diferentes. Tá? Vamos lá. Eu descobri então alguns pontos importantes para que a igreja supere esse momento pós-pandemia. Então o pastor descobri, eu vou falar para você o que é fundamental para a igreja dar certo. Vamos lá. Mentoria. Primeiro, a necessidade da pregação e do ensino. E aqui eu quero ser bem específico com relação às ordenanças, o batismo e a ceia. Isso aqui é fundamental. Segundo, o significado correto do que é ser membro de uma igreja local. Terceiro, a comunidade e a vida missional. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Outro, a importância da tradição e a necessidade da renovação. E por fim, uma liderança eficaz. Tá bom? Então vamos lá? A importância da pregação e do ensino. Normalmente nós fazemos distinção entre pregação e ensino. Eu estava conversando com o seminarista Edson, né? Falou assim que a igreja que ele foi em Porto Seguro, os irmãos gostavam dele para o ensino, mas não para a pregação, né? Por quê, irmãos? Veja, pregação envolve coisas como exortação, exposição, admoestação, encorajamento e conforto, enquanto o ensino é a transferência de informação e instrução em várias áreas de conteúdo. Eu mesmo já passei com muita experiência assim. Eu fui pregar em algumas igrejas e falei, nossa pastor, eu gostei do seu estudo. Eu falei, ai meu Deus, eu preguei. Mas é por causa do meu jeito, o jeito de falar, o jeito de expor. Eu já tentei ser diferente. Eu já tentei ter uma voz. Cadê o pastor Eberson, que eu admiro muito, inteligentíssimo e de um timbre diferenciado. Eu já tentei imitar o pastor Eberson. 10 minutos depois eu, irmãos, então vamos continuar. Não adianta. Não adianta, você tem que respeitar a sua estrutura fisiológica, né? Deus te fez de um jeito. A questão de carisma, de forma de se relacionar,
Uma vez um membro chegou para mim e falou assim: nossa, a primeira vez que eu conheci o pastor, pensei, nossa, que insuportável. Eu falei: rapaz, eu sou tão chato assim? Nossa, isso é muito metódico, é tudo ali nos ipsis literis, é tudo. Eu falei: não, mas eu não sou assim não, eu sou divertido também, eu gosto de brincar, né, de contar piada. Uma vez conversando com a Joana, levando ela para a escola, e a gente estava falando de Cláudio Duarte. Eu falei assim: Jô, eu sei, mas às vezes exagera um pouquinho, né, tem umas brincadeiras assim e tal. Negócio de, né, pastor, não devia ficar fazendo os outros dar risada, contar piada. Ela falou assim: mas você ontem pregou e fez todo mundo dar risada. A minha filha é assim, irmãos, é atravessada, sabe? Eu falei assim: que menina ousada, né? Às vezes a gente precisa, na pregação, não tem essa descontração, assim, dar risada. E ela falou isso para mim. Eu falei: olha só como vai reproduzindo o comportamento. Mas as pessoas são diferentes. O jeito, o trato. Quando eu comecei em Campinas, tudo que eu ia pregar, eu queria falar no original. Meu Deus do céu. Pô, fala a palavra, precisa falar do hebraico massorético, né? Do grego koiné. Meu Deus do céu, né? Vai pregar e Bereshit, Bará, Elohim, fala: pronto, agora virou hebreu, né? Fala aí, no princípio criou Deus. Não tem essas coisas. E uma vez eu terminei a pregação, uma irmã muito simples chegou para mim. Ela falou assim: pastor, eu amo suas pregações. Eu amei, irmã, que bênção, mas eu não entendo nada, tá? Eu falei: puxa, que legal, hein? Não alcancei o objetivo. Achou bonito, achou bem apresentado, mas não entendeu nada, então não funcionou. Aí eu falei assim: eu preciso mudar, né? E a gente vai se adaptando. Então, para com esse negócio de querer ser desse jeito, porque isso é meu, não é... Tem gente que quer falar assim: o fulano que é assim. Não, é porque é meu, eu sou metódico, a minha cabeça é assim. Eu estou aprendendo violão, e quando eu comecei a estudar com o irmão Francisco Castro, ele falou assim: cara, eu nunca tive um aluno que aprendesse tão rápido a questão do campo harmônico, a partitura. Eu falei: porque eu sou metódico. Aprender a fazer os acordes é muito fácil, só que para ter o ritmo, aí pronto. E eu já sou canhoteiro, que facilita a digitação, mas eu já não tinha a musicalidade, o ritmo, isso tem que ser trabalhado. Então tem algumas coisas que é da nossa mente, sabe? Você tem que lutar contra algumas coisas assim, e aprender a respeitar as diferenças. Não queira ser fulano, ciclano. A gente assiste na internet, né? Eu quero ser igual ao fulano de tal, eu quero pregar. Não, para. Seja você mesmo. Exerça a sua liderança e Deus vai cuidar das demais coisas. Bom, vamos lá. O significado correto do que é ser membro da igreja local. Ser membro da igreja é a forma como reconhecemos formalmente e nos comprometemos uns com os outros como crentes. É o que cremos ao afirmarmos uns aos outros por meio das ordenanças. É uma afirmação e supervisão da igreja acerca da profissão de fé e do discipulado cristão. Durante o período da pandemia, algumas pessoas me procuraram: olha, eu quero conhecer a sua igreja assim que os cultos retornarem, porque eu assisti uma pregação na internet. Nós tivemos a graça de receber, no período da pandemia, 18 novas pessoas. Só que das 18, 4 pessoas não estão mais. E sabe o que foi que eu descobri? Que mesmo fazendo o curso de novos membros, na época eu fiz pelo WhatsApp, mandava em PDF, porque não podia estar presencialmente, né? Fiquei pescando no aquário virtual. Deve ter um monte de gente sem igreja, né? Deve ter um monte de crente desanimado. Vou lançar um curso pela internet. Aí eu fiz lá assim, mando vídeo, as mensagens pelo WhatsApp, e aí fui, as pessoas: eu vi lá no Facebook, como que é esse curso? São 10 matérias e tal. Eu quero fazer. E aí, irmãos, deu certo, pessoas que estavam sem igreja, mas algumas não entenderam o que é ser membro da igreja local. E aqui há um grande perigo: receber gente de qualquer maneira. O importante é que você soma, o importante é que a igreja está crescendo, o importante é que é mais um. Não é assim. Tem pastor que está quebrando a cara por causa disso, igrejas que sofrem divisão por causa disso, sofrimento relacional, fragmentação, problemas na comunidade, porque as pessoas não entenderam o que é a igreja presbiteriana renovada. Não entenderam. E aí
Isso traz um grande sofrimento para a igreja local. Então, pregação, ensino, instrua a igreja, fortaleça as pessoas com conhecimento, qualifique-se, tenha um bom conhecimento, transfira esse conhecimento, invista no conhecimento e deixe bem claro para as pessoas que estão se chegando à sua comunidade local o que é que significa ser membro daquela igreja. As pessoas precisam aprender a respeitar. Agora tem uma coisa, quem entende, valoriza, você pode contar com essa pessoa o resto da vida. Quer uma prova disso? Boa parte das nossas igrejas foram mantidas financeiramente por membros antigos e fiéis. A igreja de Campinas, 30% da arrecadação dela vem dos aposentados. São as menores rendas e são os maiores contribuintes. Sabe por quê? Porque são pessoas que têm uma longa história na denominação, participaram da compra do terreno, da construção da igreja, guardam no coração, tem a historicidade, né? Tem uma percepção a respeito da Renovado, mesmo que tenha passado vários pastores, mas eles amam aquela história local. Aí chega o camarada da igreja X e Y, nunca entendeu o que é Renovada, nunca soube do que aconteceu ali. Aí você abraça a pessoa, não explica o que é a igreja, chegando, fazendo, chutando pau de bota para acontecer, daqui a pouco vira as costas para você, fala mal de você, prejudica a igreja. Isso é um grande perigo, um grande perigo. Então nós precisamos criar essa identidade com as pessoas, para receber os membros, chama lá na frente, faz profissão pública de fé, pega um manual litúrgico, eu me comprometo a honrar a comunidade, a me submeter à liderança dessa igreja. Tem que fazer. Eu faço a apresentação de bebê assim, é quase igual um tribunal, só falta pôr a mão em cima da Bíblia, juro dizer a verdade, somente a verdade. Eu falo, irmãos, quando a gente apresenta bebê, não é cobertura espiritual não. Apresentar uma criança diante da comunidade, da aliança, é dizer, o pai e a mãe está dizendo assim para a igreja, irmãos, eu assumo a responsabilidade de instruir os meus filhos, não é a igreja, não é o pastor, não é o líder do ministério infantil, sou eu e a minha esposa que vamos fazer culto doméstico, que vamos discipular, que vamos ser exemplo e que vamos trazer os filhos para a igreja, porque se não houver isso, pode fazer o que você quiser, pode criar a melhor estrutura na igreja, é uma questão de tempo, a criança sai, vira junior, adolescente, influência da universidade, vai virar as costas. A gente instruindo já é difícil, né? E eu falo para os irmãos, irmão, é isso aqui, fala aqui para a igreja, você jura aí? Promete aí que vai? Sim, se não fizer, e eu falo depois, falo, irmão, não prometeu e não está fazendo culto doméstico. Às vezes eu vou visitar e falo assim, o culto, vocês fizeram quando? Não, a gente não faz culto doméstico. Não faz culto doméstico? Mas não é família de crente essa? Só lê a Bíblia na igreja no domingo? Então acho que não está nem orando. Tem gente que nem ora. Não ora, passa a semana inteira sem, não tem devocional, não lê a Bíblia, não tem leitura anual. Se você não tem um papelzinho, está disponível aí, digita no Google, plano de leitura anual, 3 capítulos por dia. Não é possível. Às vezes a pessoa exerce liderança e não lê a Bíblia. Aí tenha santa paciência, não vai dar certo mesmo. Já começou errado. Não tem vida de oração, pode esquecer. Mas eu sou presbítero na igreja, eu sou diácono, mas em casa eu não tenho culto domiciliar. Então você não serve para ser oficial na igreja, porque não tem o exemplo dentro da própria família. Por isso tem muitos que ficam constrangidos quando falam certas coisas, a esposa olha, e os filhos. Isso é muito sério, às vezes liderando o ministério. Então a gente bate firme nessa tecla da identidade como membro. Um outro, a comunidade e a vida missional. As pessoas dizem que querem música, pregação, querem o ensino, mas elas precisam de amigos também. Isso não é fácil de viabilizar quando todos estão ocupados com trabalho e vivem com a agenda cheia. Não é fácil, irmãos. Você fazer com que as pessoas da sua igreja se relacionem é muito difícil. Sabe o que nós tentamos? Isso aqui. Nós começamos com um trabalho de movimento missional. Pequenos grupos parecem ser a maneira mais eficaz de ajudar as pessoas a se conhecerem. Isso tem sido um refrigério para nós. Nos pequenos grupos,
nós temos compartilhado experiência de vida, porque ainda mais agora com a questão da Covid, termina o culto, todo mundo sai correndo, né? Ninguém quer ficar exposto ao vírus. Os irmãos não conversam mais. No pequeno grupo, você tem tempo, meia hora de conversa revela tanta coisa para você. Você às vezes avalia as pessoas sem conhecer as pessoas. Então você precisa saber quem é aquele irmão, precisa compartilhar a vida, precisa também se expor um pouco, falar das suas dores, das suas dificuldades, dos medos que você tem. Pastor é a categoria mais difícil para isso, né? O presidente sabe disso, como é difícil um pastor abrir o coração para outro. Às vezes o pastor prefere ter amigos de outras denominações. Ele pensa, se eu falar o problema vai ficar lá, né? Se eu falar aqui para o pastor da minha denominação, tem medo de falar para outro, e vai ficar todo mundo sabendo. E a gente sofre com isso. Líderes sofrem com isso. Por quê? Porque às vezes o líder expõe a vida dele e ao invés de ser ajudado, as pessoas começam a tripudiar a desgraça, né? Eu não falei, eu tinha certeza disso. Aí, gostei. E aí, irmãos, não tem igreja que vai para frente, tá? Então, vida missional é essa ideia de ter relacionamento verdadeiro, de pessoas que revelam suas fragilidades, mas que também têm seus dons e vocações potencializados. O pastor ajuda muito, se ele não atrapalhar a igreja. O pastor tem que potencializar as pessoas. Eu fui fazer o crachá do ICM, peguei o crachá, aquele monte de crachá, um barbante para cortar. Falei, misericórdia, tenho tanta coisa para fazer. Lembrei do Johnny. O Johnny é perfeccionista. Quarta-feira terminou o curso. Falei, Johnny, você pode fazer? Ele me mandou a foto, controle de qualidade, tudo feito. Potencializa. É um ótimo ensinador, seminarista aqui nos presbítero Adriano. Compartilhamos, ministramos séries de estudo. Aí não tem jeito, né? Você ministrou o estudo sobre o primeiro mandamento, passa para mim. Aí às vezes vai ministrar, o pastor falou do primeiro mandamento, isso, dá continuidade. É assim, se a gente não incentivar e não potencializar as pessoas, não adianta. E não é fácil estimular, né? Olha para fulano, aqui eu não sei quantas pessoas mexem na mesa, mas o ministério difícil é a mesa, né? Difícil de achar quem queira, porque é uma baita responsabilidade. O microfone dá um problema, todo mundo olha para o irmão, né? Eu falo, calma, gente, não é? Se ele não vem no culto, ninguém mais sabe mexer. Tem uma mesa lá em Campinas, um monte de canal, tem um monte de botão, eu olho assim, dá até tontura. Eu fico olhando aqueles botões e falo, meu Deus, e liga um, e daqui a pouco, aqueles barulhos, eu falo, ai Jesus. Aí vai lá na frente, os irmãos estão me ouvindo? Então vai ser microfone, que não soube ligar. A música precisa potencializar as crianças. A pastor Pablo, né, que tem escola de música, nós também começamos a ensinar lá algumas pessoas, inclusive eu sou um aluno, precisa aprender. Esses dias a minha esposa falou assim, mas o que você está aprendendo? Não vai tocar no ministério de louvor? Faz abertura, prega, canta no louvor, vai fazer tudo sozinho? Eu falei, calma, Deus vai tirar a gente daqui, vai levar lá para o sertão da Bahia, para as minhas origens, vai falar, para com isso, hein? Esse tipo de brincadeira. Fica brincando, você ficou falando isso lá ainda, estou olhando a gente veio parar. Mas por que não? Às vezes Deus coloca no coração para a gente aprender, para ir embora mesmo, para fazer uma coisa diferente. E ela tem uma paciência assim enorme, irmãos. Ela está lavando louça, eu estou lá atrás com o violão, aqui aprendi isso, ela de novo, está passando roupa, mas vê se agora está certo, porque ela canta, né? Vamos lá. A importância da tradição e a necessidade da renovação. O corpo de Cristo é uma comunhão de diferentes. Não somos iguais e precisamos uns dos outros. Confessamos a mesma crença, e aqui é o credo, mas desfrutamos de uma diversidade de experiências. Essa é a visão de Deus para a igreja que devemos redescobrir. Eu aprendi uma coisa: a renovada não é do jeito que eu quero. A renovada é do jeito que Deus quer. A igreja é dele. Eu não posso colocar as pessoas numa forma, como se fosse uma massa para fazer um bolo e sair prontinho, assim que eu queria você. Não funciona dessa maneira. Eu não posso encabrestar os irmãos e ficar, vem aqui, puxa para cá e puxa você. Não funciona dessa forma. Veja minha mão.
Eu tenho quantos dedos aqui? 5. 5 dedos. Cada um deles tem uma função específica. Todos os dedos estão unidos. Há uma unidade aqui na minha mão. A minha mão é a igreja. Os dedos são os membros diferentes, com funções diferentes, com experiências diferentes, mas que estão unidos. Então o dedão não é igual ao indicador, que não é igual ao médio, não é igual ao anelar, que não é igual ao mínimo. Não. Por quê? Porque eles não são uniformes. Não há uniformidade. Essa é a beleza da igreja. A unidade na coletividade. Olhar para vocês e saber que vocês são diferentes, mas que nós estamos unidos. E o que é que nos une? O nosso credo. Nós cremos na doutrina dos apóstolos e ponto. Agora, como você trabalha, a maneira como você projeta a sua igreja, a dinâmica que existe lá, eu não vou conseguir fazer com que sejam todos iguais. Nós temos um regimento, nós temos uma confissão, mas nós temos a percepção de que a igreja é muito orgânica. Você já imaginou, irmãos, se fosse todo mundo assim igualzinho, falando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Que beleza haveria nisso? Nós somos uma diretoria do presbitério, 7 homens, um diferente do outro. O pior sou eu, né? Mas é um diferente do outro. Experiência do pastor Carlos. Eu sou metódico, mas acho que o pastor Eliakim ganha. O pastor Eliakim também é bem, né? Bem assim, alinhado com os objetivos. Não à toa escreveu um livro sobre vida financeira que vai estar disponível depois para os irmãos que quiserem, sobre administração financeira, a vida cristã e a administração financeira. Cada um de nós temos um jeito de ser e nós precisamos levar isso em consideração. Bom, esse modelo, irmãos, não oferece a maneira mais rápida de construir a maior igreja, mas é a maneira mais duradoura de construir uma igreja saudável. Tem muita gente que fica desesperado, quer que a igreja cresça a todo custo e fica inventando coisa. Você não sabe o que aquela igreja é exatamente. Todo mês ela tem um jeito diferente de ser. O pastor muda a cabeça, muda o jeito da igreja, muda o trabalho do ministério, muda a linguagem. E olha, existe uma questão vernacular, uma linguagem própria da igreja que não adianta você querer mudar, porque aí você tem que mudar as pessoas dali. Por exemplo, se você chegar em Campinas, existe uma cultura local, um jeito local, que dependendo da maneira como você for trabalhar, os irmãos não vão se enquadrar. Não adianta. E existe um jeito que eu trabalho, que se eu for pastorear determinadas igrejas, os irmãos vão falar assim: pastor Luiz, a gente te ama, isso é uma bênção, mas não dá certo aqui, pastor. Não vai funcionar. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos respeitar isso. O que a gente não pode é querer forçar as coisas. Forçar a situação. Tá? Liderança eficaz, estou chegando no finalzinho já. Aqui entra o importante papel do pastor, que eu vou diferenciar, porque pastor e presbítero é a mesma coisa, a raiz da palavra, né? Presbíteros é a ideia daquele que ensina, daquele que administra. Então eu vou colocar o presbítero pastor, o presbítero docente e os demais regentes. É o que eu sempre falo para o Conselho de Campinas. São 4 presbíteros. Eu falo, vocês são os presbíteros regentes. Eu sou o presbítero docente. O ensino compete a mim na qualidade de pastor. Se um presbítero começar a pregar e falar, o pastor ensinou isso, mas é isso, aí não vai dar certo. Vai dividir a igreja. Então, para ser pastor, tem que estar alinhado. Quem é em tempo integral? Quem é o presbítero que é responsável pela docência da igreja? É o pastor. Então o pastor fica responsável. Os outros são os regentes. Não significa que eles não ensinem, mas não compete a eles essa responsabilidade. Eles têm uma vida, um trabalho, né? Eles não têm o tempo que eu tenho. Eu sou obrigado, por exemplo, o Adriano é meu presbítero. O Adriano não tem a obrigação que eu tenho de estudar. Ele tem porque ele é vocacionado ao presbiterato. Mas ele não precisa, por exemplo, sair do trabalho dele e ficar o dia inteiro lendo,
ou fazendo coisas que qualificam para o pastorado, a não ser que ele tenha chamado a vocação para o pastorado, mas eu tenho, e ele tem a autonomia e o conselho para chegar e falar: pastor, o senhor ganha e ganha bem, agora se o senhor não se qualificar, aí também não dá, né? Porque, irmãos, vocês vão convir comigo, eu mesmo estava conversando ontem com o presbítero, e estava falando sobre a questão de alguns pastores, né? Não só da nossa denominação, mas em geral, que recebem um bom salário. Não é ruim, graças a Deus por isso. Eu vivo uma experiência muito boa. Um pastor do nosso presbitério falou para mim assim: Luiz, você é um privilegiado, porque você assumiu já de início uma igreja que tem uma estrutura, a gente construiu outra, mas era uma igreja que já estava lá, que tem uma baita casa pastoral, precisou de uma reforma, mas tem. Na época, eu fiquei com medo de aceitar o convite, e conversando com esse pastor, ele falou assim para mim: o prédio é próprio? Eu falei: é. A casa pastoral é da igreja? É. Não paga aluguel nem nada. Meu filho, abraça. Se não tiver ninguém na igreja, você só vai trabalhar para colocar o pão na mesa, para a sua família não passar fome, mas na rua você não fica e a igreja está lá. Muitos pastores assumem um prédio alugado, temem. Eu conheço um pastor que tem o mesmo número de membros, arrecada o mesmo tanto, e ele ganha menos da metade do que eu ganho. Por quê? Porque parte do dinheiro vai para pagar 5 mil reais de aluguel, fora as outras despesas. E ele é uma outra denominação, é da Igreja Quadrangular. Ele falou para mim assim: na minha denominação, as tarifas chegam a 18% do que entra. Eu converso com ele quase todos os meses. Ele fala: eu estou preocupado porque esse mês não entrou. Então eu tive um grande privilégio. Eu estava conversando ontem com o presbítero e eu falei para ele assim: para receber esse valor numa empresa, quem trabalha em empresa, não sei se tem encarregado, supervisor aqui, sabe a exigência que é. Tem que se qualificar, tem que ser muito bom para alcançar um cargo de supervisão numa empresa para ganhar 5, 6, 7 mil reais. E tem mais: o camarada está no cargo e tem um monte de gente querendo o lugar dele. É um vacilo e ele perde a posição. E ele tem que fazer valer a pena, porque senão a empresa tira ele de jogada. Pastor José Maurício, uma vez comentando numa palestra no antigo SAT, Seminário de Atualização Teológica, ele fala: pastor tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que se qualificar, tem que planejar. Não pode. Por quê? Porque a igreja cuida, mas tem que fazer valer a pena. Então começa pelo pastor. O pastor é o docente. O pastor é aquele que vai cuidar dessa parte da igreja, da saúde da igreja. A maioria das pessoas tem uma vaga noção do que é ser pastor. Essa noção é formada pela experiência, seja de assistir pelo YouTube, o camarada assiste o pastor no YouTube e acha que aquilo é ser pastor, ou de observar o pastor da igreja ocasionalmente. Não, o pastor prega domingo sim, domingo não, o pastor vai na congregação, o pastor ajuda não sei o que, e começam a entender que o pastor é só isso. Quais as qualidades devem ter um pastor da IPRB? Agora eu vou cortar na própria carne aqui, vamos lá. Primeiro, devoção, piedade. Um pastor tem que amar a Deus acima de tudo. Se ele não amar a Deus, se ele não tiver um coração totalmente voltado para Deus, a igreja está perdida. Eu li um artigo, dizia assim: pastores devem ser convertidos. Eu fiquei: meu Deus, é um negócio, não, é óbvio, tem que ser crente. Só que tem que ser um homem piedoso. Antigamente, na ordenação, o pastor Carlos fez isso em Porto Feliz, eu achei bonito. Chama-se Sagrado Ministério da Palavra. Sagrado Ministério da Palavra. Hoje é piegas, né? A gente fala isso, fala: que negócio, meu Deus, sagrado. Não, hoje é empreendedor, visionário. Mas o pastor cuida da transmissão das Escrituras Sagradas. Como dizia um reformador, o púlpito da igreja é o lugar de onde Deus governa o seu povo. Então, tem que ter devoção, tem que ser um homem piedoso. Não pode ser alguém que não tenha passado por uma profunda mudança espiritual. Segundo, conhecimento bíblico e teológico.
Eu não estou dizendo que todo pastor deve ser um mestre em teologia, um doutor em teologia, mas ele deve ser um homem que se debruça sobre as Escrituras, com as suas limitações, mas que demonstre para a igreja que ele suou para aprender aqui. Porque a pior coisa que existe é quando a igreja percebe que não tem nada para aprender com aquele pastor, que o pastor não amou o texto, que ele não se dedicou ao texto, que ele não ouviu Deus no texto, que ele não compreendeu o texto, que ele não tem nada para falar do texto. E a gente vai envelhecendo e vai ficando esperto em contar experiência. Eu já falo um monte. Quando eu tiver 65 anos, alguém vai ter que falar para mim: pastor, tá bom, agora prega, para de falar experiência. Porque a gente vai envelhecendo, né, e gosta de contar. É natural isso. Eu ficava bravo com os pastores mais velhos, agora eu percebi que eu estou assim também já, né? Aos 41, imagina. Faz parte, isso é normal, mas o conhecimento é fundamental. Um outro ponto: interesse pelas pessoas. Pastor que não gosta de gente, não adianta. O pastor tem que gostar de gente, tem que gostar de estar com as pessoas, tem que estudar as pessoas. Não estou falando que todo pastor vai conseguir que a sua igreja cresça numericamente. Há diversas maneiras da igreja crescer. É óbvio que numericamente é o crescimento natural da igreja, mas ela pode crescer em qualidade, experiência, porque você pode ter uma igreja com 400 pessoas, metade não convertidas, que não se sustenta, ou você pode ter uma igreja com 200 pessoas, crente firme, gente que produz mudanças na sociedade em que está inserido, porque é gente firme. E isso depende do interesse do pastor pelas pessoas. Um outro ponto, irmãos: confiabilidade. O pastor tem que ser um homem de confiança. Se perder a confiança do pastor, é uma coisa que eu aprendi logo no início. A gente leva uma vida toda para construir uma carreira com integridade, uma conduta ilibada. É um escorregão, ninguém esquece. É uma coisa, né? Ninguém esquece. Não olha assim tudo aquilo que você fez, todo o trabalho que você teve. Então a confiabilidade é fundamental, tá? Outro ponto aqui: presbíteros qualificados. Aqui devem ter presbíteros. Falei dos pastores, agora falo aos presbíteros. Uma das principais qualidades que diferencia o presbítero dos membros sem o ofício de presbítero é que esse é apto para ensinar. Isso não significa que ele precisa subir ao púlpito e demonstrar uma grande sabedoria, mas fornecer um conhecimento fiel das Escrituras. Ele ensina que convém essa doutrina. Em época de assembleia extraordinária, sempre surgem os candidatos. A minha primeira pergunta é: você estuda teologia? Você estuda a Bíblia? Você tem conhecimento? Se eu pedir a você assim, domingo você pode pregar, o que você vai fazer? Eu conheço pastores que têm presbíteros e falam assim: não, eu não pego o microfone, eu não ensino ninguém. Então pode trabalhar no patrimonial, pode ajudar na tesouraria, pode ajudar num outro tipo de atividade, mas o presbítero precisa ser qualificado, além das outras qualificações também, é claro, que se enquadram na mesma do pastor. Diaconia responsável: formar uma equipe, reunir e tratar questões importantes, organizar o culto público, cuidar da aparência, da manutenção da igreja e a limpeza, assistir os necessitados, recepcionar visitantes, etc. Quer ter uma boa igreja? Pense nesses aspectos aqui que são fundamentais. Tenha uma boa junta diaconal. Lá em Campinas até o uniforme tem, até a cor da gravata do culto que era de manhã e do culto que era no domingo à noite. Reunião, converse com os diáconos, cobre dos diáconos, percepção da realidade da igreja. O visitante, quando chega numa igreja, ele olha tudo: se o culto é organizado, se começa no horário certo, se as pessoas são bem apresentáveis, se tem uma boa recepção. Às vezes o visitante vai na igreja, ninguém pega o nome dele, ninguém se aproxima, nem pergunta de onde vem, se já é da renovada, se já é crente, se está só visitando, se está procurando uma igreja, se precisa de alguma coisa. Tem uma fichinha, coloca lá alguém na recepção, pega o contato, o WhatsApp: pastor, na segunda não, porque é a folga, na terça-feira,
Manda uma mensagem: fulano, sou pastor tal, sou da igreja, você nos visitou esse domingo, seja muito bem-vindo, nos sentimos felizes com a sua presença. A pessoa recebe aquela mensagem: pô, que legal, fui visto na igreja. Agora tem gente que não faz nada, aí reclama que a igreja não vai para frente. Culto desorganizado, não tem escala, não sabe, chama de última hora. Pelo amor de Deus, se tem alguém que faz isso, a não ser em extrema necessidade, não fique chamando as pessoas em cima da hora para fazer as coisas. Planeja o mês inteiro, pega uma escala, você faz abertura, você canta, você recolhe oferta, dia tal, você vai dar o estudo, prepara o estudo, ou dá uma diretriz: eu gostaria que esse mês o estudo fosse direcionado em provérbios. É legal, então todos os professores vão ensinar em provérbios. Escola bíblica dominical, acompanhe, comece no horário, o culto tem que começar no horário. Lá a gente começa às 19 horas, às vezes um minutinho ou outro pode atrasar, mas tem que começar no horário. Se o irmão chega às 7h15, problema dele. Ele tem que sentir que a igreja percebe que ele é desorganizado, que todo domingo ele chega atrasado, porque senão o irmão que chega no horário, que chega um pouquinho antes, ele se sente desrespeitado. Ele fala assim: eu chego antes, mas o pastor faz questão de esperar os das 7h20, então também vou chegar às 7h20. Ou muda, fala: irmãos, vai começar às 19h30, mas aí então começa às 19h30, se for começar 7:50 também não adianta nada. Organização, cuida da igreja, ajuda. Quando eu fui chamado ao diaconato, eu lembro que na época o pastor queria indicar o meu nome para concorrer a presbítero. Meu sogro era da junta diaconal da igreja do pastor Antônio, o irmão Armando chegou, na época era o pastor Jandir, falou assim: não indica ele para ser presbítero não, indica ele para ser diácono. Meu sogro me queimou. Aí o pastor falou: mas por quê, diácono? Ele falou assim: não, porque ele precisa lidar com as pessoas, tratar as pessoas, ver a realidade do culto, porque senão ele vai direto para presbítero, aí vai sentar lá na frente, vai ficar com aquele jeitão lá, porque agora eu sou... É bom ele ver as dificuldades da igreja no culto, no andamento do culto, porque você está sentadinho aí, você não percebe, é gente que sai, é criança que chora, é celular que toca, é cachorro que bate, é porta que bate. Tem hora que tem que fazer igual o do Matos Nascimento. Você viu ele cantando na igreja, ele cantando e o menininho, ele, cala a boca, menino. Tem hora que vai mandar: desliga o celular, irmão, para de falar. Precisa preparar pessoas. A igreja tem que ser organizada, o banheiro tem que ser limpo. Misericórdia, se for numa igreja, o banheiro tudo sujo, arruma a igreja, organiza a igreja, tenha zelo. Aqui tem até um balcão de recepção, achei fantástico. Pastor Oswaldo, assim chegando, foi me receber na porta: pastor, por gentileza, vem tomar um café, já está na mesa. Irmãos, eu estou aqui de novo para pregar. Eu chego lá em Campinas, pegaram a minha vaga, ninguém me recebe na porta, e o diácono fala assim: pastor, tem uma vassoura. Ele disse: pastor, chegou cedo, se puder dar uma força. Quando eu saí da Morada do Sol e comecei a congregar na sede, foi logo quando o pastor Antônio assumiu, Aí eu fui congregar na sede. Aí passou um tempo, a irmã Marlúcia falava assim para a Patrícia, minha esposa. A minha sogra falava assim: nossa, Patrícia, fulano perguntou de você, Ciclano perguntou de você, Beltrano perguntou de você. Eu falei: mas ninguém pergunta de mim? Saíram os dois, só perguntam da Patrícia. Eu falei: Luiz, ninguém perguntou de você. Aí um dia eu cheguei lá na Morada do Sol, o Serginho estava na porta. Aí a Patrícia, todo mundo abraçando, e eu falei assim: Serginho, o pessoal tem sentido muita falta de mim? Ele falou assim: não, Luiz, Deus tem seus planos, Deus levou. Deus... Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu desisti. Mas seria importante, irmãos, que você recebesse bem os seus visitantes. Bom, vamos lá. Então, finalizando. Primeiro, a igreja local precisa de um planejamento. E eu vou chamar isso aqui de alinhamento. Faça um planejamento na sua igreja. Pastor, presbítero, líderes, tenham um planejamento. Gente, o que é que nós queremos? Você pode fazer até como a gente faz em Campinas, coloca um tema anual. Esse ano é movimento missional. Ano passado a gente falou sobre ensino e comunhão. Por conta da pandemia, ficou disperso. Bom, vamos voltar aqui no ensino e a comunhão. Esse ano
É um movimento missional, vida na vida, pequenos grupos, faça um alinhamento com os ministérios, chame os líderes. Gente, dá ideia aí, o que você pensa para a igreja, anota, escreve, isso aqui dá certo, não, risca, isso aqui dá certo, dá, então vamos ver como que a gente aplica isso. Todas as pessoas da igreja precisam saber que a igreja tem um plano. Irmão, você faz parte dessa comunidade, qual o planejamento da igreja para esse ano? Sei lá. De vez em quando a igreja faz culto aí, vem meia dúzia de irmãos, às vezes falta, às vezes quando tem um trabalho das irmãs, dos varões, mas eu não sei exatamente o que é que a gente planejou. Não tem assim um planejamento. Faça um planejamento. Pastor, senta, faça igual o Ricardo Agreste. Jesus, me dá uma direção. Coloca no papel, escreve, precisa escrever. E aí você vai ver se vai dar certo ou não. Outra coisa, a igreja local precisa de uma proposta, tenha clareza. Os membros da sua igreja precisam saber no que a igreja acredita, como a igreja trabalha, o que a igreja faz, aonde a igreja quer chegar. Isso precisa estar claro para as pessoas. Eu já recebi algumas pessoas em Campinas que começaram a congregar e depois chegaram para mim e falaram: pastor, eu entendi a proposta da igreja, eu agradeço o carinho da igreja, agradeço ao pastor, mas eu não vou ficar aqui, tá bom? Amém, amém. Uma vez um irmão me ligou e falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor hoje. Eu falei: nossa, dá vontade de falar assim, né? Não sou seu empregado. Eu falei assim: eu vou ver o horário que eu posso te atender. E eu fui. E o irmão falou assim para mim: pastor, e eu não tenho problema de falar isso aqui no vídeo, porque aconteceu com vários, quem ouvir vai falar: será que foi eu? Pastor, é o seguinte, o pastor chegou aqui em Campinas, eu vejo que o pastor é dinâmico, tem vontade de fazer muitas coisas, mas eu tenho uma discordância de visão, e eu e minha família, nós não vamos ficar na igreja. Eu falei: irmão, eu te entendo, e eu imagino o seu sofrimento. Aí ele olhou para mim: como assim? Eu falei assim: ó, eu estava em Dayatuba, o conselho foi me visitar e me fez uma proposta. A proposta do conselho partiu do meu trabalho realizado lá como auxiliar, como um presbítero, mas que auxiliava o pastor local. Essa é a minha proposta, esse é o meu jeito de ser. Eu vim para Campinas para colocar esse tipo de trabalho que o conselho entendeu que lá estava funcionando e queria aqui. Ok? Ok. O irmão tem uma visão e um tipo de trabalho e uma proposta diferente da minha. O irmão está errado? Não. Eu estou errado? Também não. Se eu pedir para o irmão mudar para se adequar ao que eu quero, o irmão está dizendo já: pastor, para mim não dá, eu não vou ficar sendo o que o pastor quer. Agora imagine eu ter que mudar para ser do jeito que você quer. Aí, puxa, eu não tinha pensado. Eu falei assim: eu vou perder a minha identidade, porque eu vou querer, não agradar, eu vou querer ser o que se enquadra na sua proposta. E eu vou ser desonesto com o conselho, porque eles me trouxeram por causa de uma proposta, e eu vou mudar para agradar o irmão. Então eu imagino que se eu estivesse numa igreja que o pastor não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu creio, não faz as coisas, e não estou dizendo que o pastor esteja errado, mas é um sofrimento. Então, ou eu vou ter que me ajustar ali, ou realmente vou ter que sair, porque não vai funcionar. Então, se o irmão está sofrendo muito, o irmão pode sair, e eu não vou ficar chateado, vou sentir a perda da família, mas eu vou entender, e eu acho que Deus vai trazer pessoas que tenham a mesma proposta, o mesmo tipo de trabalho, e no fim ficou, e é uma bênção. Tenha clareza. Aí o pastor fica: não, tá bom, vou te agradar. Ah, mas pastor, eu discordo. Ah, eu vou agradar você. Ele agrada o outro, ele agrada o outro. Aí daqui a pouco os irmãos estão: mas o pastor falou isso? Falou: ué, mas o pastor está mudando agora? Para mim ele falou uma coisa para você. Aí esse pastor já era. Esse pastor perde a confiança, esse pastor não tem liderança eficaz. Por quê? Porque onde manda muito, não manda ninguém. Aí cada um pensa de um jeito, faz uma coisa. De vez em quando tem uns conflitos em Campinas, ele fala: mas e o pastor? Pensa como? Assim, então bora lá, vamos seguir o pastor. Hashtag segue o líder. Irmãos, a igreja local precisa de atividades, movimento.
A igreja, eu vi que aqui tem uma programação bem recheada, né? A igreja precisa disso. As pessoas precisam de interação. Nós somos templocêntricos. Isso é característico da nossa denominação. Nós somos um povo que gosta de se reunir no espaço físico de culto. Nós precisamos de pequenos grupos, nós precisamos de culto público, nós precisamos de reunião de ensino, nós precisamos de atividades. Às vezes o ministério faz um culto de gratidão a Deus por mais um ano, as irmãs têm lá o coral, os homens têm coral também. Precisa disso. A igreja não pode ficar parada, a agenda da igreja não pode ser uma igreja vazia, tem que viajar. Pastor, liderança, jovens gostam disso, né? Adolescentes, vai para o museu, vai para o zoológico, precisa, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para a praça cantar, vai fazer piquenique. A gente faz esses negócios, pega as criancinhas, vai fazer piquenique lá na Pedreira do Chapadão, foi esses dias, faz o cinema lá com os adolescentes na igreja, faz acampa dentro, potencializa os irmãos e as irmãs. Olha outra coisa, todo o ministério infantil é mulher. Que coisa feia para os homens. Da onde os homens tiraram a ideia de que só as mulheres têm que cuidar das crianças? Cadê os homens da igreja? Eu fico doido com isso. Lá a gente tem os homens ensinando as criancinhas. O menininho cresce, não tem referência de homem, de professor, só tem as irmãs. Nós fizemos workshop na conferência do presbitério, tinham 120 inscritos para o louvor, 100 inscritos para a junta diaconal e acho que tinha 60 inscritos para ministério infantil. Dos 60, só tinha mulher. Cadê os homens? O marido fala para a esposa assim, ó, cuida das crianças. Chega na igreja, joga para a salinha. Ah, irmãos, os homens têm que assumir posição. Teve um tempo lá que a gente fez uma escala, os presbíteros, você vai ministrar no cultinho infantil. Eu? É claro. Eu já brinquei com criança. É uma coisa... Eu ensinei sobre a ovelhinha. Meu nome é Brito. As criançadas todas sentadas assim. Eu falei assim, eu sou o único que sofria discriminação na igreja quando eu era pequeno. Porque todos eram ovelhas. Ovelhinha de Jesus. Quando o pastor me chamava, ele vem cabrito. Então, não sofram bullying, porque eu cresci sofrendo bullying. Todos eram ovelhinha de Jesus, eu era o único cabrito no meio. E tem irmãos que têm medo de falar com as crianças. Tem que amar as crianças. A criançada tem que, olha só, deixa fazer bagunça. Terminou o culto, lá em Campinas, sai rápido, porque é criança por baixo do banco, é pulando o banco. A minha filha puxa a fila, né? A minha filha é... Mas assim, no culto, nós não temos salinha infantil, o culto é público com toda a família. Então as crianças se comportam, tem um desenhinho para pintar, fazer a cara do pastor enquanto ele está pregando. As crianças ficam juntos, porque às vezes os pais também se acostumam. Tem que ensinar a criança, porque a gente estava enfrentando assim uma dificuldade, não é a realidade de toda a igreja, mas fica junior, adolescente, não pode ficar na salinha, não gosta do culto, porque gostava de ficar na salinha. Então a gente já trouxe todo mundo para o culto, porque é aqui que vai ficar até o dia que Jesus chamou, né? Então, terminou, vai para a bateria, o outro que corre no púlpito e sobe, brinca, deixa, é criança. Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa de movimento. E por último, a igreja local precisa de meta. Então vejam, eu coloquei alinhamento, clareza, movimento e foco. Isso aqui eu parti de um livro chamado Igreja Simples. Alinhe a sua igreja, seja claro nas propostas, movimente os trabalhos e tenha um foco. Para onde nós estamos caminhando, pastor? Para lá, olha, esse é o objetivo. Nós queremos ser uma igreja que tenha um potencial musical. Então nós vamos investir em música, nós vamos investir em equipamento. Pelo amor de Deus, vou aproveitar. Pastores, presbíteros, invistam em equipamento de som. Se tem uma coisa que afasta a gente da igreja, é som ruim. Aqui eu vi que os irmãos têm um bom investimento, uma mesa digital. É que agora eu estou virando músico, eu estou ficando mais enjoado, né? Mas às vezes a gente não valoriza. O camarada está pedindo coisa demais. Não é, precisa. Microfone de qualidade, cabeamento, mesa de qualidade, caixa de som, retorno, invista, cursos de qualificação. É ruim demais. É ruim demais
Então, a maneira como você escuta, isso ajuda bastante. Isso depende da qualidade da sua igreja. E o foco. Amém, meus irmãos?